Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Graça e Apostolado. Bom, e hoje nós vamos abordar um tema também muito polêmico e importante também, sobre o diabo. O diabo existe ou o diabo foi destruído? Hoje nós estamos aqui, eu me chamo Carla Gonçalves e estou com o colaborador Lima Santos. Bom, então hoje nós vamos abordar um tema que é bem falado, o que mais a gente escuta por aí é o diabo. As pessoas amedrontando, meu Deus, o diabo, tudo é o diabo. Você vai nos locais chamado igrejas e o que mais eles falam é o diabo. Cuidado, irmão, o diabo. Você vai para o inferno, que é um tema que a gente vai comentar também. Antes de tudo, quem foi o diabo ou quem é o diabo ou quem foi o diabo? Realmente isso aí é uma figura tremenda nas chamadas igrejas, né? Sim. Porque é como se fosse o combustível hoje para muitos religiosos, infelizmente. Lá no Velho Pacto, bem antigamente, você não vê os profetas falarem diabo. Ninguém comenta diabo. Agora, é claro que lá no início se conhece a história de Lúcifer, e depois, por sua iniquidade, se tornou o famoso diabo, Satanás. E isso é uma coisa que assusta muito, principalmente os crentes. Sim. Porque hoje os crentes atribuem a este ser chamado diabo um poder quase igual ao de Deus. É como se fosse um poder paralelo, né? No início você perguntou se ele existiu, se ele existe. Existiu, tanto é que ele tentou ao próprio Jesus de Nazaré, né? Ele existiu, realmente existiu. Agora, só que depois da cruz, depois da ressurreição de Cristo, ele não existe mais, porque está escrito, né, que com a morte de Cristo, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Em muitas versões também está aquele que tinha um império também. Que tinha o império da morte, sim. Entendeu? O diabo diz, isto é o diabo, quer dizer, ele foi destruído. Em algumas versões diz, ele foi aniquilado. Então, na verdade, existiu antes? Existiu, porque muitos religiosos, eles argumentam que Jesus expulsou demônios. E realmente, verdade. Até a cruz ele tinha poder, tanto tinha poder que ele tentou o próprio Jesus de Nazaré. E então ele tinha realmente poder, um poder que foi dado a ele lá no começo, em Adão, no primeiro Adão. Então ele tinha poder realmente. Mas isso acabou. Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus cumpriu a lei, destruiu o diabo e tirou o pecado. E isso é uma confusão tremenda aí nas chamadas igrejas. Olha, se você fala em pecado, está tudo bem. Se você fala em diabo, está tudo bem. Se você fala em inferno, está tudo bem. Se você fala na lei de Moisés, está tudo bem. Mas não está tudo bem. Porque são coisas que faziam parte do passado. Isso fazia parte do povo judaico. E então não tem nada a ver conosco, com o povo gentil, principalmente depois da cruz. E muitos não sabem a diferença. Nunca ouviram nem o termo gentil. Quem é gentil? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então nós não temos nada a ver com a lei de Moisés, não temos nada mais a ver com o diabo, porque cremos que ele foi destruído. Só que as pessoas, quando veem a maldade, né, se alastrando aí no mundo, eles atribuem isso a um ser, que eles chamam diabo. Diabo, é verdade. Então isso dá pra gente conferir na Bíblia também, né? Pode ver isso, as pessoas que tiverem um pouco mais de interesse, em Hebreus 2,14,
ele já vem, né? Que ele foi destruído. Está bem claro isso na Bíblia. Bem claro. E qualquer dúvida, podem se comunicar conosco. Sim. E antes de encerrar, eu ouço muitas vezes por religiosos apontando para pessoas que têm vícios, por exemplo, que têm o vício da bebida, que têm o vício da droga, pessoas que vivem erradamente, segundo eles, que aquilo ali é um demônio, que aquilo ali é um diabo, é o diabo que está manifestado na vida dele. E não é isso, biblicamente não é isso. Porque se a gente vai lá em Gálatas 5, você vai descobrir que tudo isso são obras da carne. Nunca disse a Bíblia que ali é obra do diabo. Nunca disse. Então isso são coisas do homem, coisa da carne. Tanto é que o pecado entrou no mundo por um homem. Não está escrito lá que foi por um diabo. Não foi o diabo, não. Foi por um homem. Então todas essas coisas que os religiosos apontam como sendo obras do diabo, são obras da carne. E estas obras estão manifestas em toda a carne. Toda a carne tem isso. O que segura isso, a solução para isso, é crer no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da incircuncisão. O Evangelho que foi dado pelo ressuscitado ao apóstolo Paulo, né? Então, se a pessoa ouve este Evangelho, que vai de Romanos a Hebreus, e crê, ele descobre toda a verdade de Deus para a vida dele hoje. Porque a graça de Deus é que trata o ser humano. E esta graça só se conhece e só pode viver aquele que ouve e crê esse Evangelho, que é o Evangelho de depois da cruz, que é o Evangelho da incircuncisão. Então, o diabo ele foi destruído, mas ainda temos a herança que está nesse corpo, né? Exato. Chamado carne. É isso. A maldade ainda está na carne, querendo ou não. Ele foi destruído, mas nós somos em carne cópias do primeiro Adão. Sim. E como foi o primeiro Adão que danificou toda a humanidade, esse DNA ficou na nossa carne. Por isso que a maldade está por aí. E o religioso pensa que é um ser absoluto que tem o comando de um exército de demônios e ficam aí atacando as pessoas, quando isso é apenas manifestações da nossa carne. E isso pode ser dominado? Pode. Com o quê? Com conhecimento do Evangelho. Somente com conhecimento do Evangelho se pode administrar esta maldade que está plasmada em toda a carne, em todo ser humano. Exatamente, verdade. Então é isso, né? Encerramos mais um vídeo aqui. Espero que a palavra de hoje tenha ficado bem clara na sua mente. Se não ficou, se você não entendeu, volta o vídeo. Isso. Procura entender mais uma vez, repete o vídeo, assiste mais uma vez, ouve com calma, deita no seu quarto, num local mais tranquilo da sua casa. Eu tenho certeza que isso vai ficar bem aclarado na sua mente. E se você preferir, faça perguntas, questione, procure na sua Bíblia. E nós estamos aqui à sua disposição, sempre. Tudo bem? Então, declaramos todos vocês abençoados com todas as bênçãos.